Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Começa agora mais um Câmara Aberta. A consolidação do município como ente federado autônomo representa uma das mais significativas inovações institucionais produzidas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ao romper com tradições centralizadoras e reconhecer explicitamente a autonomia política, administrativa, financeira e legislativa da esfera local, o Constituinte de 1988 redefiniu o lugar do município no arranjo federativo brasileiro e ampliou, de modo expressivo, o protagonismo das câmaras municipais na concretização do Estado Democrático de Direito. O trecho que eu acabo de ler foi escrito pelo Dr. Paulo Cruz, professor da Universidade Italiana de Perugia, a este livro aqui, o livro Limites do Poder de Legislar no Parlamento Municipal Brasileiro, cujo autor é o atual presidente da nossa Casa Legislativa, o vereador Fernando Martins Pegorini. Presidente Fernando Pegorini, bem-vindo. Hoje você não está aqui como nosso presidente, está aqui como autor desse livro muito bom. Obrigado, Elis, e que bom, né? Eu tentei ao máximo fazer uma leitura que não ficasse apenas para quem é técnico na área, né? E que realmente pudesse ajudar aqueles que também querem se aprofundar um pouco nas ideias do legislativo, né? E não só para as pessoas que são extremamente técnicas no assunto, mas que pudesse ajudar de alguma forma o munícipe, quem trabalha no executivo, quem trabalha em outras áreas dentro do legislativo, para que tenha uma compreensão maior sobre a matéria legislativa municipal. E eu vou falar para o senhor uma coisa que para mim foi representativa, porque eu também não, apesar de trabalhar aqui no legislativo já há mais de 16 anos, eu não entendo dos nuances das leis, né? Mas para mim foi muito didático, foi bem didático, foi de fácil leitura, de fácil compreensão, e uma coisa que para mim chamou muita atenção é o conteúdo histórico que tem. Sim. Porque é muito, pelo menos para mim que gosto muito de história, você faz uma passagem inteira em todas as constituições brasileiras, em tudo que aconteceu politicamente até a Constituição de 88 e além disso. Achei muito interessante, porque tem vários aspectos que qualquer pessoa, é sério, não é porque é o seu livro, mas qualquer pessoa que pegar o livro, mesmo que não tenha grande conhecimento técnico da área legislativa, vai conseguir compreender e vai gostar, porque é uma leitura leve. Sim. E esse livro, Elis, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, né? Mestrado em Ciência Jurídica. Esse professor da Faculdade de Perugia que faz a introdução... Foi meu orientador. Foi seu orientador. Foi meu orientador na dissertação de mestrado. Ele é tanto professor na Universidade de Perugia e Alicante, né? Alicante, e também o coordenador do programa de pós-graduação stricto sensu da Universidade do Vale do Itajaí, em Ciência Jurídica, que é uma pós-graduação que está no nível 6 CAPES, né? Então, o Paulo Cruz é uma grande referência na área do constitucionalismo. Já foi vereador dessa casa? Já foi vereador? Vereador e vice-presidente do Legislativo já de Itajaí. Então, é uma grande referência no mundo legislativo e, para mim, foi uma grande honra ter ele como orientador dessa obra, né, da dissertação em si, para depois, posteriormente, nós transformamos aí nessa obra. E assim, eu quero começar porque assim, tem uma descrição na contracapa do livro que diz que ele é feito, digamos assim, um dos objetivos é compreender os limites constitucionais da função do legislativo local. E aí eu pergunto para o autor, por que é importante que haja essa compreensão? É muito importante que haja essa compreensão, Elis, porque os vereadores, eles lidam com autorizações, com matérias legislativas, com tudo o que vai ser trabalhado dentro da administração pública, ele precisa de autorização ou precisa
do legislativo transformar numa lei. Se ele não compreender os limites constitucionais do que é atribuído lá no artigo 30, inciso 1, inciso 2 da Constituição Federal, que é aquilo ali que ele pode trabalhar. Ele não pode mais nada além daquilo. Se ele não souber essa compreensão, automaticamente poderão futuramente surgir ações diretas de inconstitucionalidade e criar um verdadeiro caos e uma insegurança jurídica dentro do município. Eu cito, inclusive, dentro desse livro, a Lei 5159. Que lei que é essa? É uma legislação que foi proposta lá no ano 2008, aqui na Casa Legislativa. É uma dos problemas que a gente teve aqui dentro do município e é um problema que surgiu aqui em Itajaí. É um projeto de lei que tratava sobre trânsito, sobre os semáforos, na época que estava migrando para semáforos com temporizador dentro do município. Então a legislação dizia o seguinte, que o município tinha que transformar tudo em semáforos com temporizador. Aqueles que ainda não tivessem transformado, automaticamente a pessoa não poderia levar multa. Então o vereador... a intenção era boa. Era muito boa. A intenção dele era boa, mas esbarrava num limite constitucional, inclusive de vício de iniciativa, de questão, por exemplo, de orçamento, que ele estava se imiscuindo numa função que seria do Executivo. Princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal, princípio da reserva da administração, que é do Executivo, para poder legislar, e outra, matéria que trata sobre trânsito é reservada à União, né? Isso está explícito na Constituição Federal. E a questão chegou lá no ano 2014, o município resolveu dar uma apertadinha nos radares dentro do município. Você lembra, ainda na gestão do prefeito Jandir Bellini, eu acho que a secretária era a Suzy Bellini, a secretária de Segurança. Segurança era a Suzy. E deram uma apertadinha nos radares. O que aconteceu? Surgiram muitas multas dentro do município e a maioria delas foram com esses temporizadores, radares. O senhor estava aqui, inclusive, eu acho que na época o senhor era vereador, junto com o vereador Tonho da Grade. Tonho da Grade. E ele falava da indústria da multa, desses radares, não sei o quê. Era muito engraçado, mas ao mesmo tempo era um problema para o usuário, né? Um grande problema. E aí o que surgiu? Surgiu uma grande tese municipal com base na Lei 5159. Olha, gente, fiquem tranquilos. Surgiu aquela coisa. Um ar de segurança jurídica para a população. Vocês façam as suas defesas com base na Lei 5159 e o que aconteceu? O cidadão itajaiense, como tinha muita multa, a gente está falando aqui de mais de 15 mil multas que deu aquele ano. De repente, todo mundo entrou com a defesa com a Lei 5159 e encheu a Jari, ou seja, criamos um caos dentro do município. Todo mundo entrou com um recurso, achando que tinha segurança jurídica e, na verdade, era uma lei inconstitucional. Automaticamente, o que fez o Executivo Municipal, a Procuradoria do Executivo, impetrou lá uma ação direta de inconstitucionalidade e, automaticamente, o Tribunal de Justiça deu uma inconstitucionalidade da lei, caiu por terra todos os recursos que tinham aqui do cidadão itajaiense, parou o setor Ajari, o setor de recursos dentro do município, todo mundo que tinha uma falsa sensação de que ia se libertar das multas, não se libertar das multas, parou o setor, criou uma expectativa, o cidadão ficou mais frustrado ainda, então virou um verdadeiro caos na época. Se na época houvesse, por exemplo, né, um local onde ele conseguisse, por exemplo, assim, um vereador, não me lembro nem quem foi que propôs no caso, mas digamos que ele fosse, antes de fazer uma determinada lei, soubesse de todos esses meandros, entendesse minimamente ele e a equipe dele de direito constitucional, talvez isso não fosse feito daquela forma. Não fosse feito daquela forma, né? Poderia buscar outros caminhos, talvez orientar melhor a população, cobrar através de requerimento, apertar através da tribuna, chamar o prefeito, vamos conscientizar o prefeito, não precisamos resolver isso.
mas não, eu vou empurrar uma legislação que aí se cria uma falsa sensação. O plenário, na verdade, aprovou na época, o prefeito não sancionou, o prefeito Volney Morastone, né, porque era 2008, ele não sancionou, voltou, a Câmara promulgou essa Lei 559 e deu o que deu lá em 2014. Então, esse é um dos exemplos. Nós temos outros exemplos que a gente poderia tratar aí, de certa forma, dentro do município, mas esse é um dos que eu citei até dentro do livro, um caso emblemático dentro de Itajaí, que criou um caos dentro do município. Né? Caos que poderia ser evitado, por exemplo, né, se mediante um preparo melhor, às vezes uma leitura simples, como é a leitura desse livro, cujo objetivo é exatamente esse, é promover uma atuação parlamentar mais técnica, né? Conforme até o senhor destaca aí, acho que é na introdução, mais técnica, ela é responsável e alinhada com aquilo que realmente está dentro daquela configuração dos limites de legislar. E Elis, assim, aqui o nosso padrão aqui, Câmara de Vereadores de Itajaí, em relação a outras, imagina em outras câmaras do Brasil. Aqui a gente está falando de uma cidade onde nós estamos chegando a 300 mil habitantes, uma cidade que possui uma das maiores universidades, né, do estado de Santa Catarina, a maior universidade privada. E que coloca no mercado todos os anos muitos profissionais e tem cursos de excelência de mestrado e doutorado exatamente na área do direito. Sim, então automaticamente os assessores são altamente qualificados, a maioria dos vereadores eleitos tem curso superior, né? Se não for aqui 80%, eu acho, dos vereadores por aí. Mas tem todo um corpo por detrás que tem o nível superior, né? E fora, eu falo as assessorias, aquelas que são indicadas, né, o comissionado, fora o corpo que nós temos aqui, altamente técnico, né? Da Procuradoria, da Secretaria-Geral. E aí eu falo a Câmara como um todo. A Câmara aqui, nós estamos num paraíso em relação a outras câmaras a nível Brasil. Então, se aqui nós estamos tendo problemas dessa natureza de inconstitucionalidade, tu imagina em outros lugares no país. Só que claro que a gente não pode ficar analisando, medindo a régua com aqueles que estão atrás da gente. E aí, como eu participei aí numa legislatura com 4 anos na CCJ... O objetivo é sempre melhorar. Na época, o que me surgiu? Fui fazer o mestrado, eu estava dentro da CCJ, comecei a analisar projeto por projeto, eu peguei, eu vou fazer, do ano 2017 2018, fiz um cabo a rabo, analisei todos os projetos que passaram pela casa, né, com os pareceres jurídicos da Procuradoria, os pareceres que foram feitos pela CCJ, e com base naquilo eu fiz um diagnóstico da Câmara de Vereadores daquela legislatura, né, 2017 e 2020. Então, ali eu consegui ter uma noção do que a Câmara produzia, pelo menos naquele período. Hoje eu consigo acompanhar, né, também na condição de presidente, mas eu peguei, precisamos melhorar. Exatamente, e também na questão da constitucionalidade, do entendimento das leis, eu acho que não tem sinceramente, ninguém mais apto até do que o senhor para escrever um livro como esse, até porque o senhor aqui na Câmara também já foi procurador-geral. Sim. Né? Quer dizer, já passou também pela sua alçada todas essas análises desses pareceres de legislações que vieram a ser construídas, né? Sim. Quando eu estava terminando ainda a dissertação, eu já estava na Procuradoria-Geral da Casa, né, onde eu consegui também, com os pareceres, fazer uma análise ainda mais profunda ainda para fazer essa entrega. Também tive aqui a contribuição aqui o Dr. Carlos Gilberto da Silva, que é desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, que me forneceu diversos dados também de ações diretas de inconstitucionalidade daquele período também no Tribunal de Justiça, para a gente demonstrar que existem várias ações nesse sentido dentro do tribunal e não são poucas, né, no dia a dia. Eu julgo dizer, inclusive, nós temos aqui sobre o regimento interno a questão
que está na verdade agora está a nível STF, que aí é uma questão mais regimental sobre na abertura da sessão da Câmara, sobre a questão da oração feita da leitura da Bíblia Sagrada, na verdade, aqui na Câmara de Vereadores. É uma das, né, que está sendo discutido via tribunal. Já teve uma decisão aí 13-12, né, foi uma decisão bem complexa, a gente vê que o tribunal está dividido. Essa não é propriamente uma legislação que foi feita agora, né, foi uma atualização regimental que foi feita lá atrás, né, pela Câmara de Vereadores, mas a gente vê que é mais uma das discussões que nós temos no tribunal, né, no dia a dia. E agora se é constitucional ou não, se não fere nenhum princípio de igualdade, isonomia, né, na questão do Estado laico. Esse ainda está por decidir. Está por decidir porque, inclusive, a gente vê a complexidade da matéria, que deu 13 votos-12, né? Praticamente o tribunal dividido. Mesmo os juízes estão divididos. A gente tem que fazer um pequeno intervalo, é o tempo de tomar uma água, se hidratar e na volta a gente continua aqui esse papo gostoso. E aí a gente vai entrar numa questão histórica que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Aguarde e veja. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o Fernando Pegorini, autor do livro maravilhoso sobre os limites do poder de legislar no Parlamento Municipal Brasileiro. O nome é pomposo, mas é um livro bem simples. E eu estou falando assim porque li o livro e eu gostei muito do primeiro capítulo. Acho que é também porque me interessa muito por história, enfim. Que é o primeiro capítulo, Aspectos Gerais do Federalismo, né? Onde eu sei, né, que o senhor, no caso, tem grande apreço pela forma de federalismo representada pelos Estados Unidos da América. Isso fica bem visível, inclusive, ao longo que a gente vai lendo. O senhor traça todo um paralelo de como é que começou, né, inclusive a Revolução norte-americana em 1776, como é que foi construída a Constituição deles, que, diferente da nossa, mudou muito pouco em 250 anos. Né? E, inclusive, a Constituição deles é muito pequena. Né? São só alguns artigos que Poucos foram artigos. inseridos depois, né? Mas é isso mesmo? O senhor tem realmente esse apreço pelo federalismo representado pelos Estados Unidos? É porque tudo começa pelo federalismo representado lá nos Estados Unidos, para depois a gente entender, né? Porque quando a gente fala de federalismo, a gente buscou muito dessa origem americana, né? Para poder chegar à nossa origem brasileira. E aí a gente precisa explicar um pouco sobre a questão do federalismo, contar a história, né? Desde do início, né, essa origem, para a gente entender o Brasil como federalismo e depois explicando o Brasil como um ente federado, o município dentro do Brasil como um ente federado, né? A gente precisou passar por esse paralelo. Mas o senhor eu não sei, pelo menos o entendimento que eu tive foi que mesmo que hoje se quisesse, por exemplo, que o Estado brasileiro tivesse um federalismo no nível, por exemplo, que tem os Estados Unidos, que é aquela autonomia e praticamente uma soberania mesmo dos estados, componentes da federação,
Para a nossa realidade, eu não sei se a gente iria conseguir, porque a história, a maneira como foi construída, a independência deles e tudo mais, e a maneira como foi construída a nossa, elas são totalmente distintas, né? Sim. O senhor imagina que pudesse convergir em algum momento? Porque é muito, muito díspare. Uma foi feita por um grupo de pessoas, Sim. sempre um grupo de pessoas que se auto-reuniram e decidiram fazer. Aqui tinha um grupo de pessoas por trás, mas foi em cima de uma pessoa que foi feita a independência e depois a república. Sempre foi um grupo muito distinto, meio que apartado, eu acho, talvez, dos interesses dos estados, né? Sim. Claro, em que pese o modo de federalismo americano para o brasileiro ser diferente, a gente sempre buscou esse paralelo com eles lá no início, e claro que o federalismo deles em relação ao Brasil, ele é diferenciado. Por quê? Nós começou com o Império, né, brasileiro, e automaticamente ela é um federalismo que vem de fora para dentro, né, no Brasil, e o americano é de dentro para fora, separando entre estados, né, por isso que é os Estados Unidos da América. E o nosso, ele é um federalismo diferenciado, né? Ele tem e a gente precisa entender o americano para puxar aqui para o brasileiro O senhor imagina que pudesse, assim, por exemplo, agora vamos pegar e entrar num ponto um pouco mais adiante até do seu livro, que é no capítulo 13, eu acho, que se eu não me engano, ou no final do capítulo 2 mesmo, onde o senhor fala da questão do municipalismo. A criação dos municípios, como se conhece hoje, na República Federativa do Brasil, ela só veio em 88, que também demorou, né? Em 1988. Antes disso, nós tínhamos os municípios, mas eles não tinham a autonomia e nem a categoria que receberam com a Constituição de 88. Já nos Estados Unidos, eles não têm isso até hoje. Não tem. O município, né? Tô falando. Em que pese a gente discuta dentro do livro sobre os limites constitucionais do poder legislar, dizendo que o vereador ele tem uma limitação constitucional muito limitado. Quando a gente fala de autonomia, o município brasileiro ele é um dos municípios que tem uma autonomia em relação a outros países maior. Inclusive, perante alguns países europeus, inclusive. Inclusive de alguns países europeus. Inclusive, a gente cita aqui a Argentina, né, numa passagem aqui no livro, o próprio Estados Unidos e a Alemanha. A Alemanha, a gente se originou essa autonomia do município brasileiro, a gente busca muito da Alemanha. É muito parecido. Em que pese a gente ter uma autonomia ainda maior do que o município alemão, né? Então, a gente acaba buscando uns paralelos aí de outros países para demonstrar como o nosso município brasileiro ainda tem uma autonomia maior financeira, legislativa, né, dentro dos limites do município, mas em que pese a gente tem uma autonomia ainda muito grande em relação a outros municípios de outros países. A limitação é muito grande? Ainda assim, a gente tem um limite constitucional em que a gente só pode suplementar matérias da União e do Estado, né? E temos uma limitação muito grande. Um escopo pequeno para fazer sobre o local. Aí a gente fala suplementar e tem a questão do interesse local, né? E aí tem vereadores, aqui surge um dos problemas constitucionais que a gente fala muito, o interesse local, porque daí muitos vereadores acabam buscando muitas matérias, né, de outras câmaras, depois que começamos a ter vamos dizer, a era da informatização, em que todo mundo começa a ter bancos de dados de projeto de lei de tudo quanto é município, começa a ter acesso a isso. Mas às vezes a realidade lá não é a mesma. Não é a mesma daqui. Então, isso é o que gera um grande problema para a gente aqui, sabe? Automaticamente,
se você não fizer, como é que a gente vai medir um interesse local? O que o munícipe quer? A gente precisa fazer consulta pública, audiência pública, ou faz audiência pública ou uma consulta mais simplificada, né? Mas precisa ter uma consulta à população para te justificar aquela matéria. Isso é que tu vai justificar o interesse local. Não, mas é interessante, porque às vezes há uma ideia assim que aparentemente é muito boa e que funciona muito, mas às vezes ela foi feita, funciona muito porque determinada população assim quis e se identificou com essa ideia. Às vezes pode não acontecer isso aqui em Itajaí, ou ideias daqui não sirvam para outros municípios. Por isso, nesse sentido que o senhor está dizendo, né? Isso. E automaticamente, quais são os maiores problemas que a gente verifica? Temos diversos vícios e inconstitucionalidade, mas a maioria esbarra onde? Por isso que eu não falei de todas elas dentro do livro, mas eu pontuei bastante que o artigo 2º da Constituição, né, como é que é, os poderes dos entes federados. O princípio da reserva da administração, né, que a gente deve preservar isso para que a autonomia do executivo, para que o legislativo não invada a esfera do executivo, é uma das principais aí que a gente vê que tem batido bastante, né, está lá esculpido no artigo 2º da Constituição Federal. E também nós temos aqui o artigo 30. O artigo 30, inciso 1 e 2, né, da Constituição. Né? A questão de suplementação, porque muitos querem dizer que estão suplementando, mas na verdade estão lá batendo, chocando de frente com a legislação federal. E o interesse local. Penso que isso esbarra demais, porque automaticamente, agora nós temos feito bastante audiência pública aqui no Legislativo, mas antigamente não tinha tanta audiência pública. Pode ver que ano passado a gente fez aqui em torno, todo mês nós tivemos audiência mês pública. Que teve duas. Duas. E isso é bom, tá? É a demonstração que o Legislativo ele está em sintonia com a população. Por mais que a população não concorde, às vezes, com a matéria legislativa que está posta, mas é bom ela que vem para opinar. Ela vem para opinar e corrigir, e dizer assim, ei, é aquilo que está no livro. Vocês estão trazendo uma coisa que não é a nossa realidade. Precisamos corrigir isso, aquilo. Não é assim. Então, essa é a importância de o legislador ele parar para ouvir a população, porque não pode vir as matérias daqui do Legislativo e assim, é assim, está posto e vocês têm que cumprir. Nós não somos imperador. Né? A legislação ela tem que ser construída da população para a Câmara. A Câmara, ela não pode vir da cabeça do vereador, simplesmente a matéria. Ela tem que sentir a dor da população. O Legislativo ele tem que sentir a dor da população e automaticamente isso virá em legislação dentro do município para quê? Para que possa promover aí políticas públicas diferenciadas para a população. E daí a importância de se ouvir todos os lados, exatamente por quê? Porque numa população ela não é homogênea, não tem como ser. Então, assim, são grupos de interesse. Quando esses grupos de interesse vêm e debatem e conseguem ser colocados no mesmo plano, quer dizer, eu ouço esse grupo, eu ouço esse que está contrário, eu ouço um terceiro, um quarto, dali se consegue construir algo bom e a legislação melhor é essa que vem exatamente desse consenso, né? Isso. E a questão aqui, eu vou dar um exemplo ontem, em que a legislação, ela é uma legislação que vai vir do Executivo para o Legislativo, mas como ouvindo e resolvendo problemas da comunidade. Por exemplo, aqui o projeto 94 de 2026, que ontem o prefeito municipal teve na casa. Ele trata do que esse projeto? Justamente, o prefeito ele veio aqui na casa para defender o quê? Nós temos uma área de terras aí de 1 milhão de metros quadrados lá na área de São Roque. Né? Nós estamos tendo o quê? Problemas com a população, né? Porque temos aí uma lei complementar, 496, que
tratando sobre invasão de terras, e aí tem pessoas grileiros também, tem pessoas ruins, né, que estão vendendo terras lá irregularmente e fazendo pessoas invadirem as terras. Isso a gente é um paralelo... Lidando com a boa vontade de muita gente, usando de má fé. De má fé. Com pessoas boas que estão comprando aquilo ali porque Agora, acham que nós precisamos deles. separar isso, né, das pessoas que compraram, tiveram boa fé e já estão, tem gente ali morando 20 anos, 15 anos, 10 anos, já está consolidada, a pessoa já mora ali há muito tempo, já construiu a sua família, já está lá com a sua casinha. E aí, como é que nós vamos resolver esse um dos problemas, que é esse? Nós temos 220 famílias. Será que vamos... dar título de posse para todo mundo? Não pode, porque a terra era da Celesc. Será que vamos deixar a Celesc aí entrar derrubar todos os campeão e criar um problema social? Ou a gente vai lá comprar esse terreno, vamos regularizar quem está e daqui para frente não permitir invadir outras pessoas? O prefeito tomou essa atitude ontem, né? Teve aqui no Legislativo, entrou em negociação com a Celesc, que automaticamente mandou ele, para comprar, ele precisa mandar uma lei autorizativa para o Legislativo. Então foi uma coisa que foi construída entre o Legislativo e o Poder Executivo, ouvindo quem? A comunidade, sentindo a dor da comunidade, vendo que aquilo ali precisa ser resolvido. Então foi encaminhado, amanhã essa matéria entra em regime de urgência, porque isso é para ontem, precisamos resolver, né? Um problema, a gente está falando de 220 famílias. Né? São muitas pessoas envolvidas. Então, automaticamente, isso é uma legislação que foi construída sentindo a dor da comunidade. Precisa ser resolvido. A Câmara ouviu, teve inclusive tribuna, né, de advogado, fazendo a defesa. Então, começamos a ver que tinha alguma coisa errada, que a gente precisava verificar, fomos provocados, o Legislativo, o Executivo foi provocado, e sentamos na harmonia dos poderes e, olha, precisamos resolver isso urgentemente. Então, é uma legislação, um projeto de lei que foi construído entre Executivo e Legislativo, ouvindo a população. Olha que interessante. Nosso bloco já se foi, ali estão dizendo para encerrar o bloco 2. A gente ainda tem muita coisa para conversar e pegando um gancho um pouquinho agora nessa questão que o presidente acabou de falar, tem um ponto bem interessante a respeito de orçamento público no próximo bloco. Não saia daí. É tempo de tomar uma água. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui nesse Câmara Aberta que hoje entrevista o Fernando Pegorini, que além de ser presidente aqui da nossa Casa Legislativa, é também o autor do livro Limites do Poder de Legislar no Parlamento Brasileiro. Vereador, agora a gente vai pegar um dos pontos que mais são limitadores realmente do poder de legislar, né? Porque é o orçamento público. E, assim, lá no capítulo 2, se eu não me engano, né, que versa sobre as características do município no federalismo brasileiro, em determinado momento o senhor, ao citar dois autores, Marcos Melo e Paulo Brown Ferreira, falam de uma crise entre as verbas públicas e a divisão dessas verbas nas políticas públicas entre os entes federados, que é de... Há uma possibilidade de fazer uma saída que o senhor apresenta, pelo menos, e que esses autores, eu imagino que o senhor também tenha
seja da mesma opinião que eles, de que isso melhora se tivermos maior participação dos outros entes que formam o orçamento, que no caso, por exemplo, são os contribuintes. Por meio de quê? De uma maior participação da iniciativa privada. É isso mesmo? Sim, e com relação à questão orçamentária, a gente vai ter agora uma crise maior ainda. Por quê? Por causa da reforma tributária. Nós tivemos vai ter uma mudança maior ainda no país a partir de 2032, porque é de forma escalonada, né? Já era difícil. A gente já estava escrevendo falando que tinha uma dificuldade. Mas o município ele acaba perdendo um pouco, vai perder mais ainda, né? Vai ficar mais centralizado vai ficar mais ou centralizado. mais redistribuído? Ele vai ficar mais centralizado ainda. Automaticamente, ele acaba concentrando mais ainda, vão ser formadas comissões, tanto no Estado como a nível federal. Por exemplo, aqui dentro do município, o ISS e essas verbas, automaticamente agora eles vão formar o IBS, né, dentro do município. Mas isso vai trazer uma concentração maior para comissões que vão ser formadas a nível estadual e a nível federal. Então, penso que a reforma tributária ela vai dificultar um pouco mais ainda, né, com relação a essa distribuição dentro do Pacto Federativo aqui sobre as questões orçamentárias. Mas acho que concentra mais ainda nas mãos da União vai e do concentrar Estado, mais ainda. E retirando esse retorno vai ficar menor para o município? Menor ainda. Só que assim, os próprios grandes especialistas na questão do direito tributário, que a gente tem ouvido alguma coisa, nem eles ainda estão... É difícil a gente projetar e dizer assim, vai ser catastrófico. Também aí seria leviando da minha parte dizer que isso vai ser catastrófico. Mas desculpe lhe interromper, presidente, mas a Câmara dos Deputados e o Senado, quando analisaram essa reforma, não viram esses pontos? Não... Deve ter avaliado. Porque isso aí é uma metodologia que temos em grandes países já da Europa, né, que é o IVA, né, que a gente chama, é um imposto único. Que nós temos, na verdade, dentro do Brasil, muitos impostos e tributos separados, né? Para tudo a gente vê tributo. Então, foi uma maneira de fazer como temos aí em vários países da Europa, de simplificar. Só que automaticamente, quando você simplifica e diminui isso, eles não simplificaram e deixaram, o município vai, por exemplo, se nós temos 5 impostos aqui dentro do município, 4... vamos simplificar isso tudo e vai ficar o município cuidando, não é o município que vai cuidar. Está entendendo? Então, vai ficar isso sob os poderes de uma comissão, né? E ele vai concentrar mais lá em cima do que aqui embaixo. Então, vai ter uma redistribuição. Tem gente, de forma leviana, falando que vai ser distribuído conforme o presidente da República quer, conforme... Não é também assim. Eles estão fazendo agora portarias, fazendo regulamentações, explicando melhor como é que vai funcionar essa sistemática. Vai ter, conforme a produtividade, por exemplo, se Itajaí arrecada tanto, eles vão distribuir com Itajaí conforme a projeção desses 5 anos do que vai arrecadar Itajaí. Então, provavelmente deve retornar, segundo especialistas, deve retornar quase a mesma coisa. Só que não é uma certeza isso. Não é uma certeza. Há uma incerteza nesse sentido. Há uma incerteza nesse sentido. Mas por isso que pode ser que o cenário possa piorar conforme essa questão da arrecadação. Mas, digamos assim, de modo geral, na questão filosófica da coisa, digamos assim, o movimento municipalista, né, quer dizer, de fortalecer os municípios, inclusive nessa questão financeira,
que é muito importante, porque tudo precisa de dinheiro, para fazer a obra precisa de dinheiro, para colocar o serviço à disposição da população precisa de dinheiro. E uma das saídas, que nem a gente começou falando aqui, seria o fortalecimento das parcerias públicos-privadas? Sim, eu entendo que aqui o município começou a entrar nessa esfera, né, dentro de Itajaí. E a gente vê aqui grandes empreendimentos, aqui os projetos, inclusive não só as PPPs, o investimento nas PPPs, mas o que está acontecendo aqui dentro de Itajaí, por exemplo, essa parceria do Instituto Mais Itajaí, vou dar exemplo aqui. Com o município, isso já, sobremaneira, tem ajudado muito o município. Eles têm feito diversos projetos, né, de grande magnitude, que eu vou falar aqui, por exemplo, do estádio do Marcílio Dias. É um projeto que foi feito pelo Instituto Mais Itajaí. É um projeto que vai trazer uma boa parte aqui o desenvolvimento para a cidade. E aquilo ali vai, pelo que eles vão fazendo no entorno, vai trazer uma grande arrecadação, né, para dentro do município. Aquilo ali vai ter que ser feito através de PPP, que se ficar para o Marcílio Dias fazer, ele não consegue fazer. 170 milhões... Se ficar só para o município é muito pesado. Também é muito pesado. Então, vai precisar entrar parceiros aí da iniciativa privada. São modelos que os grandes municípios já têm idealizado, já têm trabalhado dessa forma, né? E tem dado certo, porque o túnel aqui entre Itajaí e Navegantes, a gente já tem um grande investimento que vai ter, né, do público, mas para a manutenção desse túnel, para poder operacionalizar esse túnel, o público ele não dá conta. Vai precisar do privado. Daqui para frente você vai tocar, porque a manutenção de um túnel desse aí é de grande monta, né, para o município Sim, ficar mantendo isso. Mas o senhor concorda, por exemplo, assim, que, lógico, é necessário haver essa diversificação do financiamento das obras públicas, inclusive atraindo, agregando toda a participação privada, mas, ao mesmo tempo, também não tem que haver um recrudescimento da fiscalização para que realmente essas verbas que foram ali aplicadas estejam realmente a serviço da população? Claro. Por mais que a gente está falando aqui, toda a obra envolveu um pouco de recurso público, o público está envolvido, vai automaticamente impactar a população, tem que haver a fiscalização dos órgãos de controle, o próprio legislativo. Isso aí nós temos que ter o endurecimento. Tem que melhorar também os mecanismos de fiscalização? Com certeza, com certeza. E por óbvio, quando a gente traz o privado junto, apesar de as regras não ficarem tão endurecidas, né, de fazer uma licitação, automaticamente a gente precisa, os órgãos públicos, eles precisam criar mecanismos de transparência. Precisa ter esses mecanismos, né? Então, para que não se utilize dessa prática para fazer coisa errada. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro de tudo que foi discutido aqui, já quase no finalzinho do livro, tem uma parte, um tópico onde o senhor fala ali das consolidações de leis municipais como instrumentos de melhoria das gestões e também para a própria construção de novas leis. Inclusive, é muito interessante porque a Câmara de Itajaí começou um processo de consolidação de várias leis já em 2019. Nós já temos muito tempo com isso. Onde eu chego realmente no livro, a gente faz aquele paralelo, a gente trabalha muito a questão, aqui o vereador é limitado. Se ele é limitado, o que a gente precisa?
automaticamente o caminho que a gente precisa buscar é diminuir e descomplicar a vida do cidadão. A gente não tem que ficar inventando um monte de legislação. Aqui em Itajaí, para ter noção, Elis, a gente tem em torno de... Tinha, né? Tinha. Só de legislação ambiental eram 8 mil leis ordinárias em Itajaí. Quase 500 leis complementares. Então, assim, eu que sou estudioso na área, né? Tenho informação, advogado, já estou aí na minha 3ª legislatura, fui procurador-geral, não sei 1/3 disso tudo dentro do município, não tenho conhecimento. Tu imagina como é que o poder público vai cobrar do cidadão itajaiense? Mas está lá na lei, está lá na lei. Não sei o que, blá, blá, blá. Se quem é técnico não tem conhecimento de tudo, imagina, a pessoa leiga, ele não vai ter conhecimento de tudo isso. Essa consolidação é bom para as pessoas entenderem o que é a consolidação. Pega-se todas as leis sobre um determinado tema e vê o que é comum em cada uma delas e condensa tudo num só. Então, facilita. Nós começamos aqui hoje, começamos formando o Código de Ruas. Eu participei como técnico também dessa comissão, durante 1 ano e meio. Então, Código de Ruas, porque nós fomos primeiros estrategicamente para essas legislações, porque tinha 1.700 leis de nome de rua. De nome de rua. Virou uma lei só dentro do município. Criamos o Código de Ruas, consolidamos todas elas e criamos uma lei só de todas as ruas dentro do município. Então, hoje está tudo dentro de uma lei complementar só. Organizamos o Código de Bairros, então tudo que tinha localidade, bairro, porque não tem só bairro, né? Tem localidades dentro de Itajaí, antigamente se criava muito localidade, distritos. Então, jogamos tudo isso, regiões dentro de Itajaí, tudo dentro de um Código de Bairros. E criamos junto o Código de Prédios Públicos. Então, tudo que é prédio público, que tem denominação tal, criamos também o Código de Prédios Públicos. Só que, nesses 3 aqui, a gente tinha mais de 2.000 leis dentro de Itajaí. E isso é muito bom. E virou 3. Exatamente. E então, essa consolidação é um dos caminhos para ajudar, inclusive, a simplificar uma consulta de alguém que esteja, algum futuro legislador que esteja querendo fazer uma lei. Já tem todo aquele parâmetro do limite de legislar. Ainda se eu vou esbarrar em dezenas e trezenas de leis sobre a mesma coisa, estando consolidada é muito melhor. Esse é um bom caminho que o senhor aponta. Bom caminho. Então, assim, o que eu finalizo, Elis, eu digo aqui para o Legislativo e para todas as câmaras. Precisamos aperfeiçoar os vereadores, precisa criar o que nas câmaras? Escola do Legislativo para criar cursos, precisamos aperfeiçoar os vereadores, os assessores dos vereadores. Às vezes acontece de vir advogados para dentro dos gabinetes. Normalmente os vereadores trazem advogados que são conhecedores do direito privado e não têm conhecimento de direito constitucional, direito administrativo, direito público. Então eles chegam aqui muito limitados. Na hora de fazer até a legística, de produzir um projeto de lei, eles têm dificuldade. E as câmaras têm que começar o quê? Não ficar inventando modinha. Não achar que inventou a roda. Se vem a dor do público, aí dá para poder construir projetos de lei. Se não tem, não fica inventando. Aí vai para o outro caminho, aqui vai para a consolidação, vamos começar a reunir e organizar a legislação dentro do município. É um bom caminho. E a minha próxima pesquisa, Elis... Era isso que eu ia lhe perguntar, se já tem outro no forno. Agora eu estou no doutorado em gestão de políticas públicas e agora a pesquisa vai ser a consolidação das leis. Eu vou trabalhar em cima disso, trazendo isso como modelo para o Brasil. O que está se fazendo aqui dentro da Câmara de Vereadores, os servidores da casa têm feito aqui dentro da Câmara de Vereadores, é uma coisa espetacular. Porque a Lei Complementar 95, a nível federal, que fala de consolidação, outros municípios, o próprio Congresso, eles fazem a consolidação de certas coisas, mas de fazer uma consolidação por inteiro de toda a legislação da Casa Legislativa, do povo,
é Itajaí que eu estou vendo esse modelo, E porque eu não com vejo em outro certe- lugar, não. Então, assim, ó, já está marcado, tá? Próximo Câmara Aberta, próximo livro do Fernando Pegorini vai vir aqui também, ó. Vamos ler, gente, vamos ler, que é muito importante. Obrigado. Presidente, muito obrigada, viu? Eu que agradeço e obrigado por ter feito a leitura, né, do livro também. É uma coisa que realmente eu queria deixar esse legado, porque tanto estudando, eu adoro a academia, e buscando um pouco do conhecimento empírico do que eu aprendi aqui, aprendo com vocês no dia a dia aqui, os servidores da casa, né, com outros vereadores, com vereadores e como procurador da casa. Então eu queria trazer um pouco disso aqui para a academia e da academia para cá. E trouxe, Né? e muito bem trazido. E muito obrigada a você, então, que nos acompanha e continue assistindo a nossa programação aqui pela TV Câmara Itajaí ou pelo @Câmara Itajaí nas redes sociais e lá no YouTube. Lá não se esqueça, tá? Compartilhe os nossos vídeos, curta as nossas publicações e se inscreva no nosso canal. E até o próximo Câmara Aberta.